Então, irmãos, vivi um sonho na noite de ontem para hoje, no qual eu estava em um culto de rua e o nosso pastor da igreja que eu me congrego, o pastor José Barros, era ele que estava dirigindo esse culto. Nesse culto existiam muitos irmãos lá da igreja que eu me congrego, estavam fazendo parte desse culto. E existia muitos também visitantes, que inclusive tinha sido até apresentado quem era visitantes, os que vinham de outras igrejas, os que não frequentavam igreja nenhuma, estavam no mundo. Então, ali existia uma boa quantidade de pessoas cultuando a Deus em uma praça. Esse culto foi em uma praça. E um momento, o pastor José Barros, ele disse assim: agora, irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quando ele falou isso, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um homem de branco, da cintura para cima, em um traje branco, e da cintura para baixo de fogo. E eu disse assim: olha, irmãos, um anjo lá no céu. Aí todos olharam para o céu e nós começamos a glorificar a Deus. E aquele anjo foi descendo bem devagar. E ele chegou em uma certa altura do chão. E quando ele chegou em uma certa altura do chão, aquele fogo que estava sobre ele da cintura para baixo sumiu e ficou só aquele traje branco dele, muito branco. O cabelo dele era muito alvo, muito branco, e ele tinha um rosto de um homem, e, e o rosto dele era de um homem de 60 anos. Aí ele se dirigiu até o pastor e ele disse assim para o pastor: a paz do Senhor. Aí o pastor disse assim: a paz do Senhor, seja bem-vindo. Aí ele pegou e disse assim: eu vim trazer uma palavra de Deus para vocês. E o pastor José Barros, ele disse assim: fica à vontade e nós estamos aqui para escutar. E aquele anjo, ele se dirigiu lá próximo daquela mesa, aonde o pregador ia transmitir a palavra naquele culto de rua. Ao chegar lá, ele começou a citar versículos bíblicos e falando para a gente, né? E aqueles versículos bíblicos era só falando como Deus nos queria, como Deus queria que a gente continuasse seguindo. E de repente ele começou a dizer assim: vocês não desistem, vocês não param, vocês continuem em frente, continue falando o que Deus quer que vocês falem. Não se calem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vocês não podem parar. Vocês não podem desistir. E ele ficou repetindo aquilo dali. Deus quer que vocês continuem. E ele não citou mais versículos bíblicos e ficou só repetindo aquilo dali. Jesus está voltando. Ele vai voltar e vai levar vocês. Mas não parem, continuem seguindo em frente. E quando ele estava naquele processo, dando a mensagem de Deus para nós, e naquela parte no qual ele estava repetindo, um demônio se manifestou em dois homens que estavam visitando lá aquele culto. E aqueles homens começaram a gritar: ai, ai, uns gritos horríveis. E aquele anjo continuou: vocês não param, vocês continuam prosseguindo em frente. Não se calem, continue pregando a palavra de Deus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E ele, repetindo aquela mensagem, e aqueles demônios gritavam e se torcia todinho, mas ainda estava em pé. E ficou alguns minutos aquela situação. Aí os dois homens endemoniados saíram da cadeira que eles estavam e vieram na direção do anjo. Aí ele pegou e disse assim: ai, ai, eles gritavam muito, como se eles estivessem assim, sendo queimados, sentindo dor, tá entendendo? E o anjo repetindo: vocês não parem, vocês não desistem, vocês continuem em frente. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
ele vai levar a igreja. Então não desistem. Deus quer que vocês continuem seguindo em frente. E ele falando aquilo dali e os demônios gritando. Aí quando aqueles homens se aproximaram, ficaram bem próximo daquele anjo, aí o anjo pegou e disse assim para eles: Espíritos demoníacos, eu repreendo vocês em nome de Jesus. Na hora que aquele anjo falou isso, aí os dois homens caíram no chão e eu me acordei do sonho.